Olá, amigos do YouTube, e aí, tudo tranquilo? No vídeo de hoje vamos saber que fim levou o primeiro A380 aposentado. Muitos dizem que ele virou panela, mas é só o tempo da vinheta passar que a gente vai descobrir junto qual foi o fim desse gigante. Em nosso canal foram vários os vídeos que fiz falando sobre o futuro dos quadrimotores. E vocês já estão cansados de saber que infelizmente esses aviões com mais de 2 motores estão fadados a desaparecerem aos poucos do mundo da aviação. Talvez entre todos os quadrimotores que tiveram relevância na aviação comercial, o A380 seja o que mais tenha decepcionado. O avião é espetacular, seguro, imponente, porém é muito caro e apresenta elevados custos de operação. E em um mundo cada vez mais competitivo, esses pontos negativos foram decisivos para o início da aposentadoria precoce desse gigante. No ano passado, eu trouxe um vídeo aqui para o canal a respeito da primeira aposentadoria de um A380 no mundo. Na ocasião, a Tamark, empresa do grupo Airbus, tinha recebido 2 unidades para serem desmanchadas. Uma dessas unidades era simplesmente o primeiro A380 a entrar em operação. A aeronave pertenceu a Singapore Airlines. O primeiro A380 desmanchado, o MSN-003, teve muitas de suas peças separadas para possível reuso, isso porque algumas peças ainda serão utilizadas em outros A380, mas sua fuselagem e outros componentes infelizmente não serão reutilizados. Em muitos casos, essas peças acabam sendo derretidas e transformadas em outros materiais, como por exemplo panelas, mas isso não aconteceu aqui. Aqui uma solução criativa foi bolada por um grupo de empresários. Aqui, a partir dessas peças do A380, foram fabricadas pequenas peças colecionáveis. Essas peças podem ser utilizadas em chaveiros, como decoração, e cada uma delas custa 28 euros. A intenção, a ideia, aliás, é vender 7.000 unidades desse primeiro modelo. Na sequência, o plano é produzir outras e outras etiquetas, fazendo assim itens colecionáveis a partir do A380. E claro, essas pecinhas, além de serem bonitas, irão manter um pedacinho da história do lendário quadrimotor. E caso você queira uma pecinha dessa, basta ir no site do fabricante e pedir pela internet. Claro que o euro tá aí a quase R$6, mas se você realmente gosta, é uma peça bastante bonita e que para você aí talvez valha a pena. Antonov AN124 e 225 terão seus motores inspecionados. Agora vamos trazer algumas notícias aí e no final do vídeo eu vou mostrar aí a história de alguns dos aviões utilizados pela Beta Cargo, beleza? As autoridades ucranianas decretaram ontem que os motores Ivchenko Progress D18T sejam inspecionados em todas as aeronaves que os utilizem. Essa medida foi tomada após uma falha não contida em um dos D18T. As autoridades não explicaram que falha foi essa, muito menos a sua causa. Porém, o que sabemos é que 2 gigantes do setor de cargas utilizam essa motorização. São o Antonov AN124 e o 225. Inclusive, os voos testes para a certificação do D18T ocorreram em um AN124 em 24 de dezembro de 1982. Após vários testes, esse motor acabou sendo aprovado em 19 de dezembro de 1985. Até hoje, esses motores ainda não haviam apresentado problemas, porém agora todas as unidades em operação serão revisadas e reavaliadas, e claro, de maneira criteriosa e responsável, porque além de vidas estarem em jogo, também deve-se pensar que existe apenas um AN225 em operação. Caso esse AN225 seja perdido por falha desses motores, não existe hoje no mundo uma unidade de reposição para ir atender os clientes
da Antonov, certo? Agora vamos falar um pouquinho da história de alguns aviões da Beta Cargo. Caso você não conheça, a Beta Cargo foi uma companhia aérea de cargas do Brasil. Ela utilizou modelos lendários da aviação, como por exemplo o 707 e DC-8. E hoje eu trago a história de 8 aeronaves utilizadas pela Beta, ou seja, qual foi o primeiro operador, quando elas chegaram na Beta e qual foi o fim dessas aeronaves. Vocês pedem esses vídeos e aqui está um desses. Primeira aeronave que eu puxei a história, um 707-336C, o Bravo Romeo Bravo. Foi entregue em 19 de dezembro de 65 para a BOAC como avião de passageiros. Em 74 foi para a BA e lá foi convertido em cargueiro. De lá foi para outras companhias aéreas, até que em 94 chegou a Brasair e de lá em 96 foi finalmente para a Beta. Na Beta atuou por 4 anos até ser desmontado em 2000. 707-323C, o Bravo Romeo Golf, foi entregue primeiramente à American Airlines em 5 de fevereiro de 68 e de lá foi para a LAB e na LAB foi convertido em cargueiro. Depois da LAB foi enviado para a Beta, operando pela empresa até 2008, quando também foi desmontado. 707-351C, o Papa Bravo India, foi entregue em 29 de julho de 68 para a Northwest. Depois rodou por várias e várias companhias aéreas, até que em 28 de maio de 1994 chegou a Brasair. Pela Brasair atuou até 96, quando aí vestiu as cores da Beta, e pela Beta atua até 2006, quando foi estocado em Manaus. O último 707 é o 707-323C, o Bravo Romeo. Foi entregue primeiramente à American Airlines em 17 de julho de 68 e pela empresa atuou até 1982, quando foi para a American Transair, e a primeira companhia brasileira a operar esse cara foi a Transbrasil. Depois foi enviado para a Aerobrasil, que nada mais era que o setor de cargas da Transbrasil. Em 97 foi para a Brasair e de lá em 2000 foi finalmente para a Beta, e na Beta atuou até 2006, quando foi estocado em Guarulhos. Agora vamos passar para os Douglas, os DC-8. Primeiro, aliás, todos são DC-8 73F, é o Bravo Eco Lima. Primeiramente foi entregue em 31 de março de 69 para FTL, e daí, amigos, passou por 10 companhias aéreas, entre elas a Lufthansa e a DHL, até que em 2006 finalmente chegou para a Beta, e pela empresa atuou até 2010, quando foi estocado em Guarulhos. O segundo DC-8 foi o Bravo Eco Mike, entregue inicialmente, aliás, todos foram entregues inicialmente para FTL. Esse cara depois foi para World Airways em 1975 e daí passou por várias e várias empresas. Em 75 foi convertido em cargueiro e só chegou à Beta em 2008 e infelizmente atuou apenas 2 anos pela companhia, sendo estocado em 2010 no aeroporto de Manaus. Agora o Bravo Eco Tango foi entregue primeiramente à FTL em 29 de agosto de 69 e só foi chegar à Beta em 2005, atuando pela empresa até 2010, quando também foi estocado no aeroporto de Manaus. O último foi o Bravo Eco Rescue Ray, foi entregue inicialmente também para a FTL, como eu disse, todos foram entregues inicialmente para a FTL, depois em 81 foi para a Air India, até que após rodar por várias e várias empresas, em 2004 chega à Beta. Na empresa operou até 2009, quando foi estocado no aeroporto de Manaus. Estocado entre aspas, né, que a gente sabe que a realidade é abandonado ao relento. Então, amigos, esse foi um vídeo aí na qual a gente trouxe as esse foi um vídeo na qual a gente explicou aí um pouco sobre o fim que levou o primeiro A380. Contamos também a história de algumas aeronaves, de maneira resumida, é claro, da antiga Beta Cargo. Também falamos do problema com o motor aí dos AN124 e com o AN225. No próximo vídeo, eu não sei se eu falo do Fokker F-130 ou se eu falo aí dos aviões em museus espalhados pelo mundo, ou se eu falo os que estão aí no fundo do mar. Vocês que sabem, sugestões de temas aqui nos comentários.
nessa época desse problema que a gente está passando, são poucos e poucos os temas novos, então a gente tem que remeter aí e contar as histórias antigas, beleza? Um forte abraço, até a próxima, se inscreve, deixa o seu like e tchau!